Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Viver de Cinema. Antes de mais nada, queria pedir para vocês deixarem o like, deixarem os comentários e ativarem o sininho para receberem os próximos vídeos do canal. Diretor de cinema. Essa talvez seja a função que a maioria dos cineastas deseja alcançar. Essa é a área que eu tenho mais experiência, então vou tentar passar o máximo de conhecimento que eu tenho para poder ajudar vocês. Certo? O que faz um diretor de cinema? Bem, resumindo muito, eu diria que o diretor é um gestor de talentos e que é responsável em traduzir o roteiro em imagens e sons, fazendo isso através de instrução e direcionamento à equipe que está sob a sua responsabilidade. Então a primeira coisa que um diretor faz é ler o roteiro do filme. Lendo o roteiro, o diretor começa a imaginar o filme em imagens. Depois de terminar a primeira leitura, se não tiver nenhum ajuste para ser feito pelo roteirista, o diretor lê o roteiro novamente, mas desta vez, quando ele estiver fazendo isso, ele precisa começar a passar para o papel a sua visão do filme e as suas ideias. Começar sua tradução do roteiro para imagens. E como isso é feito? Isso é feito através de um processo que se chama decupagem. Existem diversas decupagens nas funções do cinema, mas nesse caso específico, estamos falando da decupagem de direção. Mas antes de mais nada, o que é uma decupagem, Luca? Bem, eu já vou explicar. A decupagem é exatamente isso que eu disse há pouco. O diretor começa a tirar da sua cabeça as imagens que ele tem imaginado lendo o roteiro e planificá-las em uma tabela. E como se faz isso, Luca? Bem, para isso teremos que falar um pouco dos planos do cinema, que também se aplicam para os quadros, história em quadrinhos e fotografia. No cinema, existe uma convenção no nome dos planos. Se você vê uma imagem aberta de uma casa, de uma paisagem, isso é chamado de plano geral. Se você vê essa mesma imagem já com um personagem de corpo inteiro nela, isso é chamado de plano conjunto. Para uma imagem onde se corta as pernas do personagem até o joelho, chamamos de plano americano, muito famoso nos filmes de cowboy. Se aproximarmos mais e vemos o personagem sem as pernas, chamamos isso de plano médio. Se vemos do torso para cima, chamamos de plano médio longo. Para uma imagem só com o rosto, chamamos isso de plano próximo ou primeiro plano. E se só vemos o olho, por exemplo, ou uma mão, um dedo, chamamos isso de plano detalhe. Então, com todas essas pré-definições na cabeça, o diretor vai fazendo a sua decupagem e decodificando o filme da sua cabeça em planos. E para ver uma organização na tabela de decupagem, há uma divisão, onde o diretor irá colocar o número da cena que ele está decupando, o número do plano, qual o tipo de plano que ele quer, se haverá algum movimento de câmera, qual a ação que irá ocorrer e se há alguma observação. Só um adendo, uma cena pode ter muitos planos, por isso fazemos essa divisão na decupagem. Certo, com a decupagem pronta, começa o segundo trabalho do diretor, que é chamar a equipe. Encontrar uma equipe que esteja disposta a trabalhar junto, compartilhar a mesma visão de trabalho que você, que sabe que vai entregar o que você, como diretor, está imaginando e, acima de tudo, que você tenha um bom relacionamento. Depois de encontrar a equipe, passar para elas a decupagem e conversar com elas sobre a sua visão, suas referências, suas ideias, deixe-as começarem a fazer o trabalho delas e confie na equipe que você escolheu para trabalhar com você. Depois disso, faça os castings e escolha os atores. Esse talvez possa ser o seu diferencial, porque na minha experiência é onde a galera de cinema universitário e cinema independente foca menos, nas atuações. Deixa os atores e atrizes com o roteiro, eles decoram as falas e então se espera que tudo saia como estava na cabeça do diretor. Não, as coisas não são assim. Os atores vão entregar o que eles acharem do personagem e não a visão do diretor. Então é importante o diretor fazer muitos ensaios, o máximo que conseguir, que geralmente não são muitos pela falta de verba, mas o máximo que conseguir para poder mostrar para o elenco exatamente o que você quer, com entonações, mudanças de fala, trejeitos, marcações de câmera, ensaio com a equipe para quando chegar no dia da gravação, você só precisar dar uma orientação ou outra, porque o trabalho bruto já foi feito anteriormente. Depois, escolher as locações. É algo muito importante para o diretor saber exatamente onde ele irá gravar, porque às vezes as mudanças de uma locação obrigam uma mudança na decupagem. Às vezes, em um ensaio técnico com os atores na própria locação, você consegue explorar novas possibilidades de decupagem e atuação, entende? Então a locação é muito importante. O desenhista de som, que geralmente as pessoas iniciantes esquecem, é importante que desde o início o diretor
dar uma ideia do tom dramático que ele quer dar ao filme. Se é mais cômico, mais tenso, se quer que tenha suspense e assim por diante. Porque com isso ele pode ir conversar com o desenhista de som e explicar para ele o que ele imagina para cada cena em cada plano. Pode ajudar muito se você tiver referências. Então o desenhista já pode imaginar o que começar a fazer para cada etapa do filme. Só para não deixar vocês confusos. Desenhista de som é o profissional responsável pela ideia de todo o som do filme. Como será gravado, quais microfones, como será a trilha, a música, a edição, basicamente o chefe da equipe de som. Certo? Depois de alinhar a visão com cada uma das equipes, achar as locações e os atores, fazer os ensaios e os ensaios técnicos, é o momento de gravar. Quem irá ajudar você na organização das suas tarefas logísticas e de organização será o assistente de direção, que é o tema do próximo vídeo, então falamos disso depois. Nos dias de gravação, é o momento que você vai gerir a sua equipe, mostrar o que você quer sem ser grosseiro, sempre com educação, mas sendo firme. Tenha paciência e escute as pessoas que estão com você. Elas também estão ali para fazer um bom trabalho. Quando se sentir perdido, peça ajuda para o assistente de direção e o utilize para passar instruções para não se sobrecarregar. Esse é o momento de você focar na tela e nas atuações, ir ajeitando arestas e curtir o momento. Se tudo for bem feito na pré-produção e a equipe estiver bem alinhada com a sua visão e bem ensaiada, a produção será tranquila. Após, será o momento de você acompanhar a edição. Não deixe essa parte de lado, que é nesse momento que seu filme começa a tomar forma. Então deixe o editor fazer o trabalho dele, mas esteja ali para ajudar, dar suporte e orientações para chegar à ideia que você tem. Seja muito paciente com o editor, porque o trabalho dele é um trabalho cansativo e de formiguinha. Ele vai fazer a partir das suas orientações, mas nunca sai do exato jeito que a gente imagina no primeiro corte. Então seja paciente nas orientações. Depois da edição feita, o som e a cor colocado tudo juntos, seu filme está pronto. E essas são as principais funções de um diretor de cinema. Espero que gostem da experiência de dirigir. Como dito antes, no final de cada episódio dessa série das funções do cinema, eu irei dizer quanto cada função recebe por seu trabalho. O diretor recebe por semana, e em São Paulo, de acordo com a tabela do Sindicine, que é o Sindicato dos Cineastas de São Paulo, o valor mínimo por semana para trabalhar em um curta, longa-metragem e documentário é de R$ 4.249,45. De acordo com a tabela, o diretor é quem ganha mais entre todas as funções. Para a gente dar uma definição bem simples, rasa, assim, do que é o assistente de direção, do que ele faz, basicamente ele é o braço direito do diretor ou da diretora do filme. Como começa essa relação? Bem, geralmente começa na pré-produção, quando o diretor vai escolher a pessoa para ser o assistente de direção. Geralmente, o assistente de direção é a primeira escolha do diretor, porque ele vai ajudar o diretor em todo o processo do filme. É mais comum que ele ajude mais na parte de pré-produção e da produção, mas também é possível que ele ajude na pós-produção. Isso vai depender muito de quanto o diretor vai querer a ajuda do assistente nesse momento. Mas, bem, vamos lá. Na pré-produção, quando o diretor for escolher a pessoa que vai ser o assistente de direção, vai ser uma pessoa da confiança do diretor, vai ser uma pessoa que ele pode fechar os olhos e saber que essa pessoa vai fazer de tudo para passar a visão dele para a equipe, a visão dele para os atores, e é uma pessoa que vai resolver problemas. É uma pessoa que divide o cargo de direção junto com o diretor. Ela não tem o mesmo poder criativo, mas ela tem um poder logístico, um poder de autoridade mesmo, que é dado pelo diretor quando ele escolhe essa pessoa. Na pré-produção, começa a ajuda do assistente de direção, pode começar até mesmo na decupagem, depende muito da relação entre o diretor e o assistente de direção. Mas, mais comum que o diretor faça a decupagem sozinho, e depois quando o assistente de direção for ver a decupagem para ver se é possível, se não é, principalmente quando a gente estiver fazendo as ordens do dia, talvez venha aí uma sugestão do assistente de direção, alguma coisa nesse tipo, nesse sentido, porque o assistente de direção, além dele entender da direção, ele tem liberdade com o diretor para fazer esse tipo de sugestão. Outra coisa que o assistente de direção já pode começar a ajudar o diretor na pré-produção é na escolha da equipe, pessoas que eles já trabalharam, pessoas que eles têm confiança, indicações, basicamente ajudar a escolher a equipe. Outro processo é ajudar no casting, que são escolher os atores, formatar os castings,
ver quais são os personagens que precisam estar no filme, com a ajuda da produção, organizar esses castings e talvez até o primeiro filtro entre os atores e diretores. Muitas vezes o próprio assistente de direção é a pessoa que faz os primeiros castings, é a pessoa que faz os primeiros filtros, e aí só quando tiver com a nata da nata dos atores que o diretor geralmente faz uma segunda chamada e é ele que vai ver os castings e que vai tomar conta junto com o assistente de direção. Aí a gente vai para a parte mais logística, né? O assistente de direção ele ajuda o produtor e o próprio diretor a montar o cronograma de filmagem. Aquela linha do tempo, ver quando a gente vai fazer os castings, até quando a gente tem que definir a equipe, quando a gente tem que ter todos os atores escolhidos, quando a gente vai fazer os ensaios técnicos e tudo isso é um crivo entre o diretor, o assistente de direção e o produtor. E essas são as pessoas que são responsáveis pelo cronograma. Eles vão levantar todas as informações dos atores, das disponibilidades, da equipe e vão montar esse cronograma juntos os três. E bem, é uma função de confiança, então ele vai estar sempre junto com o diretor e vai ser uma pessoa que vai estar sempre passando a mensagem do que o diretor quer fazer, passando a visão do diretor em todo o processo do filme, mas já dando início na pré-produção. E aí vem a parte que as pessoas têm mais conhecimento quando pensam em assistência de direção, é a pessoa que tem a responsabilidade de fazer as ordens do dia. Bem, a gente já falou um pouco de ordem do dia, mas a ordem do dia basicamente é o cronograma de filmagem, é tipo o que a gente vai gravar nesse dia e qual é a ordem, quanto tempo leva, quais são as pessoas que estão envolvidas, quais são os momentos de chegada, quais são os momentos de ir embora, os momentos de pausa, os momentos de almoço, qual o tempo de preparação para maquiagem, para figurino, para o som, para o time de fotografia e assim por diante. É o verdadeiro guia do dia no dia de filmagem. Vários dias aí, né? Talvez seja o documento mais importante que se tenha diariamente. Todo dia tem uma ordem do dia. E o assistente de direção ele é responsável por planejar já todas as ordens do dia antes da filmagem. Mesmo que elas não sejam levadas a cabo da maneira que o assistente de direção planejou, é muito bom já estar com elas prontas, assim como o guia, porque, por exemplo, se tem um dia de chuva, se tem um ator que não pode ir, tipo, já tem uma ordem do dia pronta para substituir, já tem uma ordem do dia que a gente pode adaptar, então é muito, muito bom. Na verdade, para mim é essencial que o assistente de direção já tenha todas as ordens do dia feitas. E aí começa a produção. Bem, o assistente de direção ele é o chato do set, ele é a pessoa que ele é responsável pelo cronograma, pelos horários e por fazer com que as pessoas respeitem a ordem do dia. Então, ele é a pessoa que vai atrás das pessoas que estão atrasadas, ele é a pessoa que vai, tipo, cobrar, vocês têm 15 minutos para fazer isso, vocês conseguem fazer isso? Ou ele vai falar, vocês estão 15 minutos atrasados, a gente vai perder 15 minutos do almoço. E assim por diante, ele vai fazer isso com todas as equipes. Outra função que talvez seja a mais importante, a meu ver, é que, assim, imagina, o diretor ele tá com muita coisa na cabeça, ele tem que se preocupar com os atores, ele tem que se preocupar com a tela, ele tem que se preocupar com o investimento que ele está fazendo, e além disso ele tem um monte de gente para coordenar. O assistente de direção, vamos supor que o diretor ele é o chefe, ele é o gestor de pessoas, o assistente de direção ele é o gerente, ele é o coordenador, ele é a pessoa que vai tomar conta dessas pessoas antes de chegar no chefe. Ele que vai dar as primeiras instruções, ele que vai tentar resolver o problema antes de ter que chegar no diretor. Ele é a pessoa que é responsável por fazer com que o set aconteça, mesmo que o diretor não esteja envolvido naquela decisão. E é exatamente por isso que você tem que ter um assistente de direção que você confia, uma pessoa que vá fazer mais ou menos o que você imagina que você mesmo fizesse, entendeu? Basicamente, o assistente de direção ele é um filtro. Ele é um filtro dos problemas para que não chegue todos os problemas no diretor. Existem problemas que só o diretor vai conseguir resolver, mas os que ele consegue resolver, ele resolve para que o diretor possa ter basicamente o tempo todo dedicado à criação do filme, à criatividade, à direção de atores, à direção do plano, à direção de cena. E ele também é o filtro da equipe. Basicamente, quando o diretor ele fica chateado com alguma coisa, quando ele fica bravo, a gente tem esses diretores que são divas, que eles ficam muito bravos, eles são grosseiros, o que é muito, muito errado. Bem, o assistente de direção ele é responsável para que a equipe não saiba desses ataques, desses chiliques, para que a equipe fique protegida, para que a equipe continue trabalhando no filme de maneira engajada, de maneira feliz e
mesmo que esteja cansada, ainda veja aquilo com um propósito legal, de informação, de cultura, de arte, né? E o assistente de direção ele é responsável por esse filtro também do diretor para a equipe. Não é só da equipe para o diretor. Então, quando a equipe tem algum problema, tenta resolver com o assistente de direção. Quando tem alguma reclamação, fala com o assistente de direção. Se é algo que o assistente de direção não consegue resolver, vai até o diretor. Mas aí ele já filtra, por exemplo, se o diretor de fotografia está muito bravo com o diretor e ele fala alguma besteira, o assistente de direção não vai falar essa besteira para o diretor, porque ele também, da mesma forma, não quer que o diretor fique chateado com o diretor de fotografia e esse tipo de coisa. Então, ele é um mediador. E aí vem a parte da pós-produção, que geralmente não é uma parte tão comum, pelo menos não é uma função que eu tenha visto muitas vezes ativa na pós-produção, mas eu sei que ela pode ajudar o diretor, por exemplo, a organizar o cronograma dos editores, dos mixadores de som, do editor de som, da trilha, do colorista, porque geralmente o que acontece, principalmente nos filmes amadores, é que a gente tem um cronograma, bem, só de já ter um cronograma já é uma coisa maravilhosa, mesmo que ele só vá até a produção. Mas o que acontece mesmo é que geralmente ele fica focado até a produção e depois quando ele for para a pós, você pensa, bem, agora vai para o editor, ele vai levar o tempo que for, e isso de certa forma não é profissional. Então uma forma de você profissionalizar isso é você colocar prazos para o editor, prazos para o colorista, prazos para o mixador de som, para a pessoa que for responsável pela trilha e assim por diante, porque assim você consegue ter uma data realmente de quando o filme vai ser entregue, e se não for respeitada essa data, pelo menos você vai ter uma noção de quando o filme vai estar sendo entregue e não vai ficar a esmo quando a pessoa puder fazer e esse tipo de coisa. Então é importante que se o diretor dessa autoridade para o assistente de direção, para ele ajudar na pós-produção, ele pode ajudar com o cronograma e fazer com que ele seja respeitado para que o filme seja entregue no momento que ele deveria ser entregue. Além disso, ele pode ajudar na parte criativa também, porque ele vai estar de olho no corte, e isso vai depender muito da relação dele com o diretor e da liberdade criativa que o diretor vai dar para ele. Bem, isso é o que o assistente de direção faz, pelo menos é um bom resumo. Agora a gente vai falar de quanto ele ganha. De acordo com a tabela do Cine, o assistente de direção ganha R$ 1.876,38 por semana, o que não é nada mal. Ainda mais se você for pensar que ele vai trabalhar desde a pré-produção, podendo trabalhar até a pós-produção. Então é um cargo que tem sim muito trabalho, que tem sim muita responsabilidade, mas que ganha bem e que está sempre perto do diretor para ajudar. Então ele tem uma responsabilidade criativa, logística e muito importante para que o filme aconteça. Talvez você não saiba o que é um continuista, mas você com certeza já viu um erro de continuidade. Um erro de continuidade é quando há uma inconsistência na imagem ou no som. E como a gente percebe esse erro? Você percebe ele muito fácil. É quando você está vendo, por exemplo, uma pessoa tomar um copo de vinho num filme, e aí quando a câmera muda nessa mesma cena, o nível do vinho nessa taça tá diferente. E aí você fala, eita, mas ele não bebeu, eita, tava vazio e agora tá cheio, como é que isso aconteceu? É Jesus. Não foi um erro de continuidade. E aí você pega, volta, chama sua mãe, chama seu pai e mostra o erro do continuista pra todo mundo. Tadinho do continuista que agora virou um meme pro mundo. Bem, o continuista, ele é responsável por isso, ele é responsável por não deixar que essas inconsistências aconteçam. Ele trabalha desde a pré-produção, podendo trabalhar até na pós-produção. Na pré-produção, a primeira coisa que tem que acontecer, ele tem que ser chamado pelo diretor do filme. Por que eu acho importante que o diretor chame o continuista? Porque assim como o assistente de direção, o continuista vai ficar muito próximo do diretor. Então seria legal que o diretor se desse bem e confiasse no trabalho dessa pessoa. Porque se não, pode dar muitos problemas por estar muito próximo sempre, sabe? Então é bom que seja uma pessoa que o diretor se dê muito bem. Agora que ele foi escolhido pelo diretor, o que mais o continuista tem que fazer na pré-produção? Bem, ele tem que acompanhar os testes de maquiagem, os testes de figurino, a construção do cenário pela direção de arte, os mapas de luz nos ensaios técnicos feitos pelo diretor de fotografia, visitar as locações, ver os ensaios com os atores. E por que ele tem que ver tudo isso? Por que ele tem que estar perto de tudo isso? Ele tem que estar perto de tudo isso porque nas anotações dele, nas planilhas dele, ele vai colocar ali o que é mais importante que está acontecendo
na cena, naquele ensaio, naquele diálogo, o que é mais importante naquela maquiagem, naquele figurino, já preparando para os dias de gravação. Porque quando ele estiver nos dias de gravação e ele estiver olhando a tela ali e ele vê que o figurino tá diferente, que o figurino não era o mesmo, ele vai lá questionar o figurinista, ele vai lá questionar o diretor de arte, ou vai falar pro diretor, ou ele vai falar para o assistente de direção, irem questionar essas pessoas para saber se houve uma mudança ou se houve um erro. Então ele já acompanha, em teoria, a continuidade desde antes. Aí certo, ele se preparou, fez todas as anotações e aí vai começar a produção. O que o continuista tem que ter com ele de ferramenta na produção? Bem, ele vai receber um fone de ouvido do técnico de som para que ele possa ouvir o que está acontecendo no plano, para ele poder focar nos diálogos, para saber que os diálogos estão sendo feitos de acordo com o roteiro e também para saber se houve uma diferença de um diálogo feito num plano geral para um diálogo feito num plano fechado, para ele poder dizer para o diretor, falar, ó, no plano fechado ele falou diferente do que ele falou no plano aberto, para estar ali nas anotações, tanto para o diretor, quando ele for falar para o diretor para perguntar se vai querer repetir ou não, quanto para o editor caso esse plano passe. E aí o editor já vai saber que aconteceu uma inconsistência no diálogo. Ele vai receber esse fone também para ouvir o fundo, para ver o que está acontecendo de som nessa cena. Por exemplo, imagina que a gente está aqui conversando, nesse mesmo momento, eu e vocês. E aí tem um som de uma música do meu vizinho aqui. E aí o que acontece? Quando a gente está me filmando, está rolando essa música. E quando a gente passa a filmar vocês, essa música é diferente, ou já não existe mais essa música. Imagine que isso aconteça num filme, com um cachorro latindo no plano geral, e aí quando for o momento do plano próximo, nesse mesmo momento, há um gato miando. Que seja, há uma inconsistência sonora. E aí ele vai fazer essa anotação e vai falar pro editor que isso aconteceu, e aí o editor de som vai ter que dar um jeito de arrumar, e se puder repetir para que não tenha que ser consertado na pós, melhor. Aí vem a parte do cronômetro, também é uma das ferramentas que ele utiliza, exatamente para saber qual o tempo do plano. Então imagina que eles vão estar gravando uma cena inteira, um plano completo. Em vez deles dividirem e fazerem entrecortado, eles gravam a cena inteira filmando de um lado, a cena inteira filmando do outro e a cena inteira filmando num plano geral. E aí ele pega esse cronômetro, assim que começa a cena, ele ativa, para saber se há inconsistência no tempo, porque uma vez, quando eu tava filmando a atriz, levou 8 minutos, quando eu tava filmando o ator, levou 7 minutos e meio, e quando eu tava filmando os dois, levou 5 minutos. Então tem alguma coisa errada, e aí ele pode dizer, houve uma inconsistência de tempo, então presta atenção quando você for editar. Além disso, e acho que a coisa que as pessoas que são continuistas têm que ficar mais focadas, porque no final das contas, o que fica mais lembrado é a imagem, ele tem que ter uma câmera de celular, ele tem que ter uma câmera um celular para tirar fotos da tela, tanto no início do plano quanto no final do plano. Por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente para saber como estavam as coisas no início e no fim, e aí quando forem repetir o take, ele pode dizer, ó, antes estava tudo assim, e ele mostra a foto dizendo como estava no início. E como é que ele vai saber como estava no início? Provavelmente isso já estava sabido por causa das anotações dele, da pré-produção, quando ele acompanhou todos os ensaios, todas as visitas de locações, todos os cenários, todos os diálogos, tudo isso. Então ele fica focado na tela. Por isso eu disse que é bom o diretor se dar muito bem com ele, porque o diretor também fica focado na tela. Então ele vai estar sempre junto ali do diretor. E bem, essa é a parte da produção. E aí tudo isso é anotado nas tabelas e planilhas do continuista. Ele vai ter uma tabela lá dizendo qual cena eles estão, qual plano eles estão, quais foram as inconsistências que aconteceram. Vai colocar todas as anotações de som, de imagem, de tempo, e aí isso vai para pós-produção, que é o momento que a gente entra agora. Ele vai passar todas essas planilhas, todas essas tabelas para o editor de imagem, para o editor de som, para eles saberem exatamente com o que eles estão lidando. E aí é o momento que talvez ele possa trabalhar alguns dias, ou se o diretor pedir mais tempo, ou talvez nenhum momento, porque já tem as tabelas, já tem as planilhas, na edição. Por quê? Porque muitas vezes há um erro de continuidade, mas ele é corrigido no próximo take. Só que no próximo take, a atuação não ficou tão boa. Então o diretor tem que fazer uma escolha sobre a inconsistência imagética ou a relevância dramática, por exemplo. E aí geralmente a relevância dramática ganha. E aí sai um erro de continuidade que na verdade já havia sido corrigido. Não era para ter acontecido, mas aconteceu, mas já no take seguinte foi corrigido. Só que como a atuação foi melhor no take que estava
errado a continuidade, e no fim das contas a continuidade acabou entrando, mesmo com o diretor vendo que isso havia acontecido. É melhor que não ocorra, mas se acontecer, geralmente o diretor sabe que está acontecendo. E bem, essa é a função que pode fazer vocês virarem memes. Tudo bem que a maioria das pessoas não sabe quem são os continuistas, mas a imagem de vocês, o trabalho de vocês, é importante que vocês sempre tenham cuidado. No final de cada episódio dessa série das funções de cinema, eu digo quanto essa função ganha. O continuista ganha R$ 1.569,14 por semana, de acordo com a tabela do Sindicil. Na minha experiência, dá de você dirigir um filme de duas maneiras. Ou você vai ser o diretor e o diretor de atores em conjunto e exercer as duas funções, ou você vai ser o diretor e vai ter uma pessoa responsável por essa função, que vai ser o diretor de atores agindo de maneira independente, claro, com as suas orientações, mas funções separadas. Eu tive experiência em ambas as situações. No meu gosto pessoal, eu preferi quando eu fui diretor e diretor de atores. Talvez por gosto, por eu achar muito gostoso essa parte da direção, onde a gente consegue instruir um ator, uma atriz, a tirarem da interpretação dele aquilo que você imaginava para o seu filme. Então, para mim, foi muito mais satisfatório. Mas isso vai de vocês. Vocês podem escolher ser o diretor de atores e o diretor, ou vocês podem ter uma pessoa para fazer isso. Eu descobri a importância dessa função quando eu estava dirigindo meu primeiro filme e eu não consegui extrair dos atores que estavam nele exatamente aquilo que eu tinha imaginado para o meu filme. E isso não foi muito gostoso. Tipo, o resultado foi legal, mas não foi exatamente o que eu imaginava. Então, eu pensei na importância de haver um diretor de atores no set, e no segundo filme que eu dirigi, eu falei, não, vai ter um diretor de atores, e não pensei em exercer essa função por mim mesmo, porque a primeira vez que eu tinha feito isso, eu não tinha ficado satisfeito com o resultado. Então, eu trouxe um diretor de atores, uma diretora de atores pro segundo filme, e o resultado foi muito legal. Ela me ensinou muitas coisas. Eu vi a parte do casting, a parte dos ensaios, a parte corporal, e quando a gente foi fazer o filme, realmente o resultado foi melhor do que o primeiro. Só que ainda assim, acho que até por inexperiência minha em dirigir uma diretora de atores, eu não consegui ver no meu filme exatamente aquilo que eu esperava que fosse a atuação naquele filme. Então, foi nesse momento que eu pensei assim, se eu quiser ser diretor de atores, eu preciso achar uma maneira de me conectar com os atores. E a maneira que eu pensei em fazer isso foi estudar atuação. Eu sou formado em técnica em atuação pela Escola de Formação de Atores Actoro, e eu tive que fazer mais ou menos 2 anos de curso, onde havia o primeiro módulo de teatro, o segundo módulo de televisão e o terceiro módulo de cinema. E foi muito gratificante ter tido essa experiência, porque o que eu passava naquele momento, o que eu estava estudando era atuação. E aí, enquanto eu estava sendo ator, eu estava sendo dirigido, eu via como os meus professores, a Jéssica e o Gringo, eles conseguiam extrair de mim aquilo que eles imaginavam. Eles me ensinaram diversas técnicas, diversos métodos para fazer com que eu saísse de mim a interpretação que eles imaginavam. Talvez não fosse a melhor possível, porque não era meu plano ser ator, mas eu estava entregue. Então eu estava realmente tentando fazer aquilo funcionar para eu ter a experiência para poder dirigir os atores dos meus filmes no futuro. E foi isso que aconteceu. Eu me graduei e quando eu fui fazer meu TCC, eu preferi fazer a direção e a direção de atores, e a gente fez o longa-metragem Um Ano Sem Morada. E aí, nesse momento, eu pude exercer a função de diretor e diretor de atores ao mesmo tempo. Como eu fiz isso? Algumas técnicas que eu aprendi na Actoro, eu consegui colocar em prática e o resultado para mim foi muito satisfatório. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava desenvolvendo a história do filme, eu imaginei os personagens e já criei uma história para esses personagens, não só a que estava escrita no filme, mas um background, uma gênese. E aí eu desenvolvi a gênese para cada personagem principal desse filme. Com isso eu consegui imaginar como as atuações deveriam ser, eu consegui imaginar como a personalidade daquela pessoa que estivesse atuando, daquele personagem era. Então quando eu fui fazer o casting, outra técnica de direção de atores que eu aprendi, nessa eu até desenvolvi sozinho. Geralmente quando as pessoas vão fazer o casting, elas te passam para os atores uma fala, elas marcam um horário, definem um estilo de pessoa que é para estar ali fazendo o teste, e aí ela passa uma fala para essa pessoa, para ela decorar, e essa pessoa vai atuar. Claro que isso não é uma regra, mas a maioria dos castings que eu fiz foi assim. E aí ela vai chegar lá, vai ter o diretor ou assistente de direção para gravar esse teste,
e ele vai dar a fala dele ali, decorada, vai tentar extrair a emoção que ele conseguir. E eu via isso, eu não achava isso nada humanizado com o personagem, eu não achava que você conseguiria julgar um ator e a interpretação dele dando só isso. Tipo, você tá deixando tudo muito superficial. E às vezes a pessoa só tá num mau dia, às vezes a pessoa tá nervosa, com certeza ela está nervosa. Então eu pensei assim, eu acho legal essa parte de decorar, mostra o poder de memória da pessoa, mostra que talvez seja algo que você vai poder contar quando ela estiver fazendo seu filme, mas o que para mim foi essencial, eu dei a gênese do personagem para as pessoas que estavam fazendo o teste de elenco, e além disso, dei uma fala para eles falarem e decorarem. E aí quando as pessoas foram lá, a primeira coisa que eu falei, ó, meu nome é Lucas João, eu sou o diretor do filme, você veio aqui para fazer o teste de elenco para qual? Aí eles falavam um personagem, ah tá, você leu a gênese que eu te passei? Você leu a fala que eu te passei? Ah, li. Ah, então tá, pode sentar ali, ou se você preferir pode ficar de pé, aqui vai ter uma câmera para te filmar, que a gente vai ficar disso para depois poder escolher com mais calma qual ator e atriz a gente vai eleger para ficar no filme. E aí a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é para você dar essa fala decorada. E aí depois que essa fala for feita, você pode relaxar. E aí eu vou pedir para você se manter no personagem e a gente conversar sobre a história que eu te passei. E aí beleza, as pessoas começavam. E aí foi muito mais natural, porque o que aconteceu? Primeiro elas deram a fala, então elas conseguiram fazer a parte que elas tinham ensaiado, e depois elas conseguiram sentir como seria o personagem, e eu consegui sentir com o que eu tinha dado para elas de orientação, o que elas poderiam trazer para aquele personagem. E aí eu basicamente entrevistava elas sobre o que elas gostavam, sobre o que ela tinha em relação ao sentimento da história, do background que esse personagem tinha, e isso ela respondendo como personagem. E nisso eu consegui ver a atuação dos atores de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural. Com isso ficou muito mais gostoso esse processo e fez com que eu tivesse ótimas atuações da galera que foi fazer o casting, e com isso eu consegui escolher quem seriam os atores. Então para mim essa seria uma das técnicas, você dá a fala para ele memorizar, mas também dá a gênese e aí conversar com ele no personagem. E aí você já vai sair do teste de elenco com seus atores escolhidos já mais ou menos personificados da maneira que você imaginava, já trazendo também a assinatura deles com um pouco que você tinha dado. Aí a gente passa para a segunda parte, que é você passa o roteiro para eles vão ver quais falas eles vão ter que ter, eles vão memorizar essas falas, e aí vai para o momento do ensaio. No ensaio, é muito legal que você ensaie com as pessoas que vão estar contracenando, então ensaiar com todo mundo que esteja na cena. E aí você dá a fala, você já deu a gênese, as pessoas já decoraram, então elas já têm mais ou menos uma ideia do que você quer, porque elas leram o roteiro. E aí então você vai chegar no ensaio e você vai instruir o que você quer, que emoção você quer extrair, que emoção você quer que as pessoas impressem, não sei se essa palavra existe, mas bem, imprimam na câmera. Quando elas estiverem fazendo isso, você vai ter uma primeira impressão. E aí você vai direcionando nesse ensaio. Eu quero um pouco mais de frieza nesse momento, eu quero que você esteja um pouco mais afobado nesse momento, que você esteja pensando em outra coisa quando você estiver respondendo essa pessoa, e você vai direcionando. Depois que você tem essas falas decoradas, esse tom, esse volume acertado, para mim é o momento de você marcar a cena da maneira como ela vai ser movimentada no filme. Então você mostrar para os atores onde a câmera vai estar, onde vai ser o local de atuação deles, mostrar mais ou menos se os planos que eles vão ser filmados vão ser fechados, se eles vão ser abertos, e aí mostrar para ele quanto ele tem de espaço para atuar e qual movimentação ele tem que fazer. Se você não tiver como ensaiar na locação desde o início, então ensaie numa sala grande e faça as marcações com uma fita crepe, mostrando onde vai ser a mesa, onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, e aí como vai ser a movimentação de câmera mais ou menos, que isso já foi feita na decupagem pelo diretor. E aí, com isso, o ator já vai ter muito mais ferramentas para quando chegar no momento de ensaiar na locação, ou até já mesmo ir gravar, ele já vai ter mais ou menos como a movimentação vai ser, qual vai ser o espaço de atuação dele, qual é o tom, qual é a impressão que você quer que seja colocada na câmera, e aí o ator e a atriz vão poder fazer um ótimo trabalho baseado na sua ótima direção, ou um trabalho mais ou menos, dependendo da sua direção. Muitas vezes os atores também são bons e conseguem elevar a sua direção, então seria legal se ambos fossem bons, para vocês dois poderem levantar a função de vocês, né? E aí, beleza, quando chega o momento da gravação,
é esse o momento. Tudo foi ensaiado, você vai pra produção, você vai gravar, e aí o ator agora ele já vai estar com figurino, ele já vai estar maquiado, ele já vai estar no set, vai estar iluminado, e aí nesse momento você vai lembrar, lembra do ensaio que a gente fez? Qual era a intenção do personagem nessa cena? Qual era o propósito dele? Qual era o volume? Vamos buscar. Aí você faz um mini ensaio antes de cada plano para eles irem se aquecendo, e aí então você roda, e aí quando você roda você vai ter a sua primeira impressão, e aí você vai ter, pelo menos, tem que tirar deles o que o diretor pediu para você como diretor de atores, tirar da atuação dos atores e buscar ferramentas para fazer isso. Outra ferramenta que eu vi utilizar quando a pessoa ela tá muito nervosa, quando a pessoa ela tá muito cansada, ou quando a pessoa ela ainda não entrou no personagem, você meio que cansa ela, faz ela se alongar, faz ela dar uma corridinha, e com isso ela vai sair um pouco daquela tensão daquele momento, porque o corpo dela começa a trabalhar para outras coisas, então a mente dela sai um pouco da tensão que ela está vivendo naquele momento, e aí sim a atuação pode sair um pouco mais natural. E aí quanto mais você repetir os takes, mais, em teoria, mais natural vai ficando. Só tem que saber um ponto onde você não vai cansar o ator, então você tem que achar esse meio termo. E aí você consegue medir isso quando você vê que ele começa a errar coisas que ele, em teoria, ele não erraria. Então talvez esse seja um momento de você dar uma pausa, de você fazer com que eles tomem uma água, fazer eles correrem de novo e assim por diante. Então essa talvez tenha sido um dos meus maiores prazeres, é um dos meus maiores prazeres como diretor, também ser diretor de atores e poder tirar a impressão dos atores e colocar ela na tela, colocar ela na câmera, colocar ela no som, colocar ela no cinema e fazer com que o que eu havia imaginado pro meu filme saísse da maneira que eu tivesse pensado e planejado. Agora a gente vai falar do salário. O diretor de atores ele tem um bom salário, é um dos maiores que tem nas funções de cinema. Ele ganha R$ 3.017,39 e o produtor de elenco ganha R$ 1.541,27. Isso é baseado na tabela do Cine. Se você gostou desse conteúdo, de novo eu peço que você dê o like, peço que você se inscreva no canal, peço que você ative o sininho, peço que você deixe aqui seus comentários e bora viver de cinema. Um beijo!